E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um Conversa Direta. E olha, você que está com a gente, nos acompanhando aqui, nós temos convidados especiais. Está ao meu lado aqui o Lucas Caramelo, conhecido como Caramelo, ele vai explicar, e o Wellington, ambos da Seven, agência de marketing, de publicidade, de propaganda, que faz vender, que faz negócio, que pega o seu negócio e faz você vender. Mas eu quero convidar você a estar com a gente. Nós vamos fazer um podcast impressionante hoje. Nós vamos conversar aqui sobre vendas, nós vamos conversar sobre marketing digital, nós vamos conversar sobre o marketing mesmo, sobre vendas e negócios. Mas eu convido você a curtir a nossa página, a compartilhar esse nosso podcast. Nós estamos tanto no Spotify, tanto no YouTube e nas outras plataformas. Então você que nos acompanha, aonde você estiver, saiba que você está hoje com aquilo que tem de melhor de marketing na nossa região, que são esses dois feras. Gente, boa tarde, né? Ótima tarde, excelente tarde nesse dia aqui hoje. Estamos muito felizes de estar aqui, né, Lucas? Ainda mais com essa apresentação toda aí. Né? Tem feriado não, ué? Vocês não têm feriado, não? Gostoso é assim, né? Fazendo dobrado. Dobrado, rende demais, né? Trabalhar no feriado não é 100% não, irmão, é 120%. É 120%? 120% então fala baixo para os feriado. não saber. Não, pra nós, é renda, né? 120%, certeza. gente, bem-vindos de coração. Fiquei feliz com o aceite do convite. Fiquei feliz de vir os dois, né? Então a gente tira do campo hoje aquilo que tem de melhor dentro daquilo que a gente falou de marketing hoje, que ter vocês aqui com a gente, tá certo? Valeu. Nesse podcast, você que está nos acompanhando, que já nos segue, que já está com a gente aqui, se você ver, vai ter link de vários outros podcasts aqui. A gente entrevistou psiquiatra, a gente falou sobre, muitas vezes, escritório de advocacia, nós falamos sobre vida, convidamos, assim, diversos, e vem muita gente boa aqui. Esteja sempre com a gente aqui. Gente, vamos conversar aqui, então, conhecendo vocês. Quem é o Caramelo, quem é o Wellington, de uma maneira para que as pessoas conheçam aí. Primeiramente, muito prazer, eu sou o Wellington, eu sou o CEO da aceleradora Seven Marketing. Inclusive, você já pode seguir lá nas redes sociais. O meu Instagram pessoal é Wellington de Tarso e o Instagram é agência Seven MKT. E sou especialista em marketing e vendas, e a ideia hoje aqui é contribuir um pouco, ajudar a galera a entender como que eles podem alavancar, aumentar as vendas e contar um pouquinho da nossa história também, né? Falar como a Seven se formou, como ela está hoje, o que a gente vê para o futuro, nesses próximos anos. Isso aí. Perfeito. E eu sou o Lucas Caramelo, como você falou, sobrenome Caramelo já vira marca registrada, né? O meu marketing. E é isso, a gente espera contribuir aí não somente para falar de negócios, mas para falar também como que o marketing impactou nossa vida, como essas habilidades de marketing e vendas também podem contribuir a nível pessoal, né? E dividir um pouco da nossa história com vocês. E é importante, como é que saiu o nome Seven, como é que iniciou a agência, como é que tudo começa? Conta pra gente aí. Eu vou contar um pouquinho da história, na verdade eu vou dividir em duas fases, né? Uma fase... O início, antes do Caramelo, e depois do Caramelo, Boa. Que é a parte que a gente começou a pensar em performance, aceleração. Na verdade, assim, eu sempre gostei de empreendedorismo desde pequeno. Se você for olhar lá no nosso Instagram, até da Seven, tem um vídeo que eu estava no ensino médio e me perguntaram, cara, com o que você queria trabalhar? Aí eu falei, ou eu queria ser pastor, ou eu queria trabalhar com marketing, com vendas, publicidade. Eu falava lá desde pequeno que eu queria trabalhar com isso. Você é aquele cara do podcast que a pessoa fala, o que você fazia quando criança? Eu não dormia. Eu não dormia, eu trabalhava. Trabalhava. Mas desde a escola, né, eu fiz técnico de informática, administração, e aí eu já começava a trabalhar com marketing, já era make design e tal. E desde quando eu saí da escola, eu já queria montar um negócio. Então eu trabalhei, o único emprego que eu tive de fato, assim, carteira registrada, inclusive vou ter que achar minha carteira para ver se eu aposento, né, dessa brincadeira. Foi na Singular Comunicação Visual, então os caras faziam banners, letreiro. Também, né? Era. E aí eu entrei lá, porque eu sabia design, mas na verdade eles me colocaram para gerir a máquina e que fazia as impressões, né, grandes impressões de lona e tal. E eu percebia que eles se vendiam para pequenas empresas. Então ia um cara lá, fazia arte, ia lá, pagava R$30 no metro quadrado da lona e o cara revendia por 90 instalado. Eu falei, opa, aqui tem um negócio. Eu trabalhei lá durante um ano, conheci todos os fornecedores, virei amigo de todo mundo. E eu falei, vou abrir o meu negócio chamado Seven. Desde pequeno eu já... Não tem problema não, pode ficar tranquilo. Desde muito novo eu já imaginava, cara, Seven, qual que é o simbolismo? Na verdade, depois a gente vai falar do posicionamento da marca da Seven, mas quando eu criei lá atrás, quando eu pensei no número 7, ele tem vários simbolismos. É o simbolismo de plenitude, é quando você pensa no número de Deus, é o número 7, né? É a perfeição. A perfeição, o número da perfeição. Eu sou adventista do sétimo dia, então eu guardo sábado, o sétimo dia. Então, assim, o 7 ele vinha carregado de muito simbolismo pra mim na época. Eu nem pensava assim, eu quero pensar numa marca que tem, não. Eu pensava, cara, esse símbolo mexe comigo, esse número, então eu vou colocar o nome, Seven. E desde lá no começo era Seven. Antes era Seven Arte Visual, depois era Seven Comunicação, depois é Seven MKT e agora é a aceleradora de negócio Seven, né? E aí eu criei a empresa a partir daí. E a gente começou a fazer marketing offline, então eu fazia fachada, letreiro, cartão de visita, comecei a me desenvolver nessa parte.
Eu tinha cerca de 20 anos. Hoje eu tenho 33, vou fazer 33 esse ano aqui. Olha, com 20 anos você tá 20 rodado anos, no mercado. 19, 20 anos eu já comecei e já comecei a desenvolver, já era Seven. Já Então, Seven há 12, 13 anos, né? já. E aí qual que era a grande sacada? Eu já começava a aprender a como que funciona o mundo dos negócios. Porque eu era um menino muito novo, então eu lembro, eu não tinha carro, não tinha nada, não tive aporte, não tive dinheiro, não tinha nada. Eu tinha um sócio chamado André, que é um amigo muito íntimo meu até hoje. E a gente ia de bicicleta, escondia a bicicleta atrás do ponto. Eu lembro até hoje, tinha uma empresa que eu fui lá no supermercado, escondia atrás do ponto a bicicleta, desci, fui falar com o cara. E aí quando eu fui falar com esse cara, ele falou, cara, eu não quero fazer fachada aqui para esse mercadinho não, eu quero fazer pro outro, no outro bairro, me segue de carro. Quando o cara falou isso, minha perna começou a gelar. Eu olhei pro André e falei assim, meu Deus, e agora? Aí o cara começou a sair, eu fingi que tô com meu telefone, peguei meu telefone e falei assim, ô André, pega o endereço com ele, que daí eu já sigo ele com o carro. Aí fingi que tava falando no telefone, o André pegou o endereço, o cara foi de carro e a gente correu na bicicleta depois e fechamos essa fachada do Fechou mercadinho. a fachada de bicicleta. Era lá no Morumbi, Escondeu de novo a bike lá ou chegou já de bike lá? Chegamos de bike, escondemos de novo. Saímos tudo suado, né? Acho que o cara percebeu, mas o cara aceitou. Mas a gente era muito novo. Eu lembro que tinha uma fachada no Alto Santana, ó pra você ver, Alto Santana. E aí um cara lá me contratou e falou, eu quero que vocês venham fazer o orçamento. A gente nunca teve muito dinheiro, então o que eu fiz? Eu baixei já várias imagens de carne no meu computador. Antigamente a internet não era assim. Baixei várias imagens de carne, baixei tudo que eu precisava, uns background assim para eu fazer a fachada. Fui lá no cara de manhã, a gente foi de ônibus. A cara nem sabia. Chegamos lá de ônibus, fui e falei, cara, vou fazer a arte aqui na hora. Medimos e fiz a arte na hora para ele. Na hora sim, né? Ficamos até meio-dia lá para fazer a arte em cima do freezer dele. Na hora que saiu, ele falou, cara, eu vou fechar contrato com vocês porque a galera de comunicação visual é muito rolada e vocês fazem a arte na hora. Então vocês merecem. Mal sabia ele. O foco já era a venda, né? O foco já era a venda. Cara, o que eu aprendi? Cara, vender, você aprender vendas é o segredo de você fazer dinheiro. Não importa o que você faz. Cara, se você sabe vender, você nunca vai estar mal. Você sempre vai estar bem. Não importa se você vende um açaí, se você vende um copo, se você vende serviço, se você vende produto. Cara, se você sabe vender, é a profissão que mais paga bem no mundo. Se você sabe vender, você sempre vai estar bem, sabe? E aí, a partir daí, a gente desenvolveu a Seven. Então, a gente começou com offline. Depois surgiu a onda do Facebook. Eu lembro que quando eu comecei a fazer gestão de redes sociais, cara, eu lembro muito disso, né? Por isso que a gente vai ver no posicionamento de marca. Quando eu comecei lá atrás, eu falava, cara, Seven, tá? A gente começou a crescer, tinha um galpão, serralheria, ir para essa área. Depois comecei a parte das redes sociais. E a gente começou a posicionar nossa marca. Eu lembro que lá no começo eu cobrava R$250 para fazer gestão de redes sociais, de Facebook. Ninguém fazia. Eu cheguei na mulher, na verdade a primeira eu vendi por 500, depois eu comecei a vender por 250. A primeira mulher eu fiz toda a comunicação visual dela, fachada, ela falou, você faz Facebook? Eu falei, faço o Facebook, você quer que eu faça? Eu faço sempre Facebook. Ela falou assim, quanto você cobra? Eu falei, R$500 por mês. Eu nunca tinha um trabalho que era recorrente, assim, né? Antes o que eu vendia era aquele valor e tal. E aí era R$1 por mês. Olha a agência nascendo aí, ó. R$1 por mês. Aí ela falou, você faz Facebook? Eu falei, faço. Quantos? R$500 por mês. Aí eu lembro que era numa sexta-feira. Sexta-feira eu te dou a resposta. Aí sexta-feira ela me deu a resposta, falou, negócio fechado. Aí eu sou adventista, né? Então no Porto Sol da sexta, Porto Sol da sábado dando trabalho. Quando chegou sábado à noite, eu comprei o curso da Camila Porto. E eu e minha esposa começamos a estudar domingo inteiro como fazer gestão de redes sociais. Investimento, né, cara? Investimento. Aí começamos a posicionar a marca. Aí começamos a cuidar de 1, 2, 3. Aí surgiu a fórmula de lançamento. Cara, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso. O Érico é o pai de todos, né? Nossa, mas só que eu não tinha dinheiro pra comprar a fórmula, né? Ele era muito caro. Então acontecia, eu pegava os amigos que tinham pirata, que mandavam um vídeo. Eu lembro. Que tinham uns craqueado, trechos. Craqueado. Que tinha uns trechos do fórmula de lançamento. E aí eu parei. Apostila, né? E aí eu parei toda a agência. Na época, o Douglas, que inclusive é videomaker hoje comigo, trabalha comigo, trabalhou nessa época. Parei toda a agência e falei assim, cara, vamos fazer um lançamento nosso, é agora. Nem sabia direito, comecei a copiar os caras. E aí, cara, a gente ficou 6 meses, investimos todo o nosso impulso. Qual que foi a vantagem? O Douglas fazia vídeo. Então o Douglas fazia vídeo para casamento, eu chamei ele para trabalhar na Seven. No primeiro mês ele ganhou dinheiro, porque a gente vendeu fachada. Depois a gente ficou 6 meses tentando fazer o lançamento, que eu falei, vou fazer R$100 mil em 7 dias, agora eu vou estourar. A gente ficou 6 meses, só que o Douglas é pai de família, né? Já tinha filhos. Eu morava com meus pais e dane-se. Só que a gente ficou 6 meses sem ganhar R$1. R$1. Então a gente teve até, nossa, o que a gente vai fazer? Na hora que a gente lançou, não vendemos absolutamente nada. Nada. Foi a maior frustração volta da minha esposa. Pra mim foi a melhor coisa do mundo, sabe por quê? Lógico, eu preferia ter vendido 100 mil, 7 dias. Só que a partir daí a gente começou a fazer vídeo. E ninguém fazia vídeo no Vale inteiro. Para você ter vídeo, você tinha que contratar uma produtora. E ninguém fazia vídeo. Só que daí eu comecei a fazer vídeo para todos os clientes, porque a gente tinha T5i lá, uma câmerazinha e tal, fazia. E eu falava, cara, agora estamos fazendo vídeo. Começamos a fazer 1, 2, 3... Só que a gente cobrava R$250. Eram 7 postagens por semana, sendo que dessas 7 postagens eram 3 vídeos por semana de cada cliente. E cobrava R$250. Eu lembro de uma conversa com um amigo meu empresário que ele falou assim, cara, você tem que cobrar R$1.000. E eu na minha cabeça assim, ó, por isso que é importante a gente saber o posicionamento de marca, eu vou falar um pouco depois. Eu falei assim, cara,
como que eu vou cobrar R$1.000 das pessoas? Impossível, o cara não quer me pagar R$250 chorando. Como que eu vou pagar R$1.000? E a gente foi crescendo, desenvolvendo e tal. Chegou um momento que era muito difícil montar time, então eu montava time, desfazia. Cara, montava time, a galera não trabalhava, chegava no auge, alugava uma sala, depois voltava. E eu falei, cara, eu não vou desistir dessa parada. E aí eu peguei 4 grandes clientes e comecei a ser diretor de marketing desses 4 clientes. Então eu ia meio período, um por dia e continuava com a agência. Meio período, continuava com a agência. Chegou na pandemia, recente, começou a dar um boom. Puf. Como eu trabalho já há 10 anos no mercado, todo mundo lembrava de mim. Marketing, Wellington. Eu perdi um desses clientes, daqui a pouco, do dia pra noite, eu ganhei 10 clientes. A gente pegava, tipo assim, Casa Balduco. Eu lembro que eu fechei a Casa Balduco, eu fechei um no Verde de São José, depois eu fechei a Casa Balduco, porque começaram a vender, todos os shopping fechado. Aí o dono da Casa Balduco falou, cara, o que você está fazendo? Como é que estão vendendo? Falou comigo, foi perto do período das mães. Foi a que mais vendeu do Brasil. A Casa Balduco entrou em contato comigo. Apresenta sua proposta para 70 e poucas unidades. Eu fechei com 17. Aí foi loucura. Nessa época eu trabalhava, tipo, quase 24, eu dormia 4 horas por noite, porque eu fazia tudo. Eu filmava, eu só não editava porque eu tinha um freela que editava. Mas eu fazia arte, fazia conteúdo, filmava, minha esposa fazia tráfego, postava, ela criava alguns conteúdos e era essa loucura. Atividade. Aí eu falei, vamos de novo, vamos. Agora vamos. E aí foi o momento que a gente pegou, vamos voltar agora. Putz, eu não consigo, amor, eu quero voar, eu não consigo ficar parado. Porque a cabeça da minha esposa era só 4 clientes, você fica em paz, trabalha meio período. Falei, eu não consigo, nem que eu ganhe menos, mas eu quero dominar o mundo. Esse é o meu chamado. Cara, eu fui chamado para dominar o mundo. Já era, amor, não tem como. Ela até reclama comigo, né? Tipo assim, espiritualmente eu quero montar uma igreja. Eu quero liderar em todo lugar que eu... Cara, eu fui chamado para isso, amor. Vamos lá. Eu até brinquei com ela, falei assim, por isso que Moisés, quando foi pro Egito, Deus falou para ele deixar a esposa com o sogro lá, depois ele voltou para buscar. Volta aqui. Depois ele voltou para buscar. Mas enfim, e aí nesse período a gente voltou na ação. Então montei a sala... E aí comecei a trazer uma pessoa, o primeiro que eu trouxe foi o Robert, que trabalha comigo até hoje. Robert, quando ele entrou lá, não sabia pegar na câmera. Ele não tinha o que fazer lá nessa sala nova, porque eu não tinha tempo de ensinar ele. Fui ensinando, daqui a pouco. Aí apareceu o Caramelo, que isso há alguns anos atrás, que foi quando o Caramelo entrou na Seven. Eu estava lá em paz, precisava de uma vaga de estagiário de copy. Precisava. Coloquei lá. Escrever conteúdo, né? Escrever conteúdo. Coloquei lá, estagiário de copy e tal. E aí eu cheguei em casa, fui olhar assim no banheiro, fui olhar no meu celular... Aí eu vejo um vídeo assim no meu Instagram, eu falei, que vídeo, parece que é eu, parece que não é eu, tem um logo atrás da Seven, parece que é nós, mas não é nós. Aí na hora que eu abro, num site escrito lá, eu sou Caramelo, eu quero trabalhar na Seven, com um vídeo com o logo da Seven, falando, olá galera da Seven, tudo bem? Eu sou o Lucas Caramelo. Caramba, conta isso daí pra gente, como Cara, é que foi isso aí foi fazendo um recorte, né? Minha jornada é muito mais isso é insano. Curta, né? Mas nessa época eu tava voltando do exterior, tinha feito uma pós-graduação na Austrália, e eu moro na rua da Seven, isso até hoje, né? E aí, na época, eu falei, cara, eu vou começar a procurar uma oportunidade aqui fixa, né? Porque eu já pegava muitos projetos, eu já era uma mini Seven sozinho, assim, né? Já fazia audiovisual, já fazia conteúdo. E falei, queria achar um lugar que faça nessa mesma pegada que eu faço, mas para dar escala pro meu trabalho. Que é aquela história, sozinho você vai rápido, né? Mas com a galera você vai longe e tal. E aí foi isso, achei a Seven e falei, caraca, uma empresa que tem o formato de trabalho que eu tenho também, os serviços muito parecidos, tá na rua da minha casa aqui, perfeito. Eu falei, não vou nem mandar currículo em outro lugar. Aí eu vi que eles mandaram lá, postaram no Stories, na verdade, essa vaga. Eu falei, nada a ver, nem escrevo tão bem assim, não sou copywriter. Não era para estágio, eu estava acabando de vir de uma pós-graduação no exterior, mas falei, não, quero estar com esses caras. Aí eu lembro que ele pôs, em 2 horas eu já mandei um site com vídeo, com tudo. Falei, mano, agora que duvido eles não me notarem agora, né? E aí chegou lá do outro lado e eu falei, cara, o cara tem formado na Belas Artes, tinha pós na Austrália, eu nem inglês falo. Eu falei, como é que a gente vai contratar esse cara? Ou a gente não pode ficar sem contratar esse cara, mesmo que não seja para copy. Aí ficou aquela luta lá, né? O que a gente faz? E a vaga que a gente tinha era, nossa... Dá até dó, né, Lucas? O Lucas entrou ganhando, na verdade o Lucas entrou perdendo. Você entrou perdendo, eu e a Ana e a Júlia aqui. Vocês entram perdendo quanto? Foi mais ou menos. Foi tipo isso, cara, dá até vergonha de falar. E ainda ele tinha os materiais dele, né? As câmeras mais top da Seven, que a gente usa até hoje, na verdade, era dele. As câmeras dele. Era dele, cara. Então, tipo assim, eu tinha umas Canon lá, ele trouxe com a Sony, que a galera ficou uau, e era tudo dele. E eu falei, cara, vamos contratar esse cara. E a gente contratou o Lucas. Aí quando o Lucas foi entrando, na época eu meio que fazia tudo, né? Então, tipo assim, eu fazia, mas eu chutava, cabeceava e tinha um time, e a gente ainda tava naquela época, e lógico, a gente começou a fazer um time legal com a galera que tava lá no começo. Nesse começo começamos a ter um time legal. E a nossa gestão era num vidro, assim, que é o checklist, então tinha o rabiscado que tem na semana, a nossa agenda de gravação era outra, que tava do lado. Então a gente começou a desenvolver isso aí.
E aí, nesse período que o Lucas entrou, ele começou, cara, terminou o trabalho dele, cara, posso ajudar nisso aqui? Começou a se enfiar nas coisas, ele cuidava do dele, cuidava dos outros, organizava, gerenciar sozinho, sem a gente fazer nada. E eu falei, cara, esse cara, ó, aí a gente foi, cara, eu sou comercial, né? Sempre eu fiz venda 10 anos, 10 anos não, 9 anos sem ter um PowerPoint. Eu chego lá no papel e caneta e tal. E aí o Lucas falou, posso ir numa reunião comercial com você? Eu falei, pode. Aí ele foi lá, viu que eu tava sem papel, o cara falou, pode, quer colocar seu computador aqui? Eu falei, não precisa não. Aí o Lucas falou, putz, a gente não tem uma apresentação comercial, cara. Onde que eu entrei? A gente trabalha com marketing, não tem. Ele pegou sozinho e fez, me trouxe. Eu falei, nossa, comecei a utilizar. Falei, nossa, é legal isso aqui. Enfim, aí a gente começou a somar, né? Muito, assim. A gente até brinca, né? Putz, a gente tem uma sintonia, assim, apesar de eu e ele ser completamente diferentes. Cara, um pensa, o outro já faz tipo, sem se comunicar muito. Tem vezes que eu tô numa reunião, preciso apresentar algo, ele tá fazendo aqui enquanto eu vou conversando, daqui a pouco ele me cutuca, já tá pronto, ele me mostra, eu apresento, ele joga, ele fala. Então a gente começou a ter muita sintonia, em poucos meses ele virou gerente da Seven, o gestor lá. E aí a gente começou a ter uma outra visão para a Seven. Como é que a gente vai se posicionar agora? Essa sinergia que o Wellington está falando, ela envolve a cultura, né? Por isso que eu falo, o que é a cultura empresarial? Na Brasil Paralelo, conversando com o pessoal lá e aprendendo nos cursos, e que ficou muito claro para mim isso, né? A cultura, ela vence a performance, né? A performance, ela é importante, só que assim, uma performance sem cultura não vale de nada. A cultura sem performance vale. A cultura com pouca performance, você aguenta, você vai corrigindo, você vai ensinando, um vai pegando o jeito, né? Mas agora... Sem cultura não vai, né? Exato. Sem cultura não vai. Num time sem cultura, esquece. Foi os problemas que eu tinha no passado. Então eu montava time, colocava, a galera não trabalhava, tinha que ficar... Não fluía. E aí quando a gente começou a olhar, o que a gente quer ser agora? Como é que a gente sai de R$250 para cobrar hoje muitos e muitos mais hoje? Hoje a gente estava até brincando, que a gente estava num dos nossos concorrentes, fazendo material para eles, falou, ó, top 1 aqui, tá aqui, ó, Seven. E os caras... Cara, hoje o nosso trabalho é excepcional, assim, inclusive o que a gente cobrava antes, nossa, era... Eu cheguei quando você estava fechando com aquela moça da Caras. Isso, lembra que a gente fez uma entrevista? Um negócio grande. E naquela época a gente era muito menor do que a gente é agora. Cobrava isso aqui. Então, assim, aí a gente começou a analisar, o que a gente precisa pensar aqui para a Seven? Como que a gente vai pensar esse novo momento da Seven? Foi aí que a gente virou a chavinha. Então, a gente tem que se posicionar melhor, a gente tem que ter uma cultura melhor. Porque se a gente criar uma boa cultura, é muito mais fácil da gente escalar depois. E é que nem que você falou, né? O que é cultura? Cara, cultura é o que a galera faz quando você não tá lá. É isso. O que a galera faz quando ninguém tá olhando? É a cultura que manda, entendeu? É a cultura. Se a cultura tá alinhada, enquanto você não tá lá, a galera tá fazendo o que tem que fazer, porque é essa cultura. E é claro que quando você cria uma cultura, muito já vem de dentro de mim, muito já vem dentro do Lucas, do que a gente é, mas muito também é o que a gente define o que a gente quer para a empresa. É como se fosse um mandato. Ó, a gente quer que a empresa seja isso. E muitas das coisas eu tenho que aprender e tenho que me forçar a fazer também, porque né, nem tudo é natural para mim, apesar de algumas premissas lá ser natural para mim. Outras não. Quanto então, mais cresce, né, menos natural fica, porque você tem que ser mais intencional. Então a gente entendeu nesse momento assim duas coisas, né? Qual é a empresa que a gente quer ter? Então o que a gente tem que fazer para conquistar essa empresa e tudo mais? E quem são as pessoas que essa empresa precisa também? Porque uma coisa que a gente vivia muito no começo era, bom, temos essas pessoas, o que dá pra gente fazer com elas? Ah, esse daqui sabe isso? Ah, então beleza, então vamos vender isso. Ah, a gente não sabe isso, então não vamos fazer. E aí a gente acaba ficando com uma certa fragilidade, porque você não tem essa intencionalidade, aonde eu vou chegar. O nosso time acaba sendo o nosso teto ali, né? Não de uma forma negativa, mas por escolhas. E a gente começou a entender, não, a gente tem que tomar algumas decisões para a empresa que a gente quer ser, para quem a gente quer atender, o faturamento que a gente quer gerar, os produtos que a gente quer oferecer. E aí, para isso, foi muito importante a gente fazer esse exercício primeiro, né? A gente sempre brinca com a galera que a gente tira o recesso de fim de ano de 15 dias, enquanto eles saem, a gente fica para fazer os objetivos estratégicos do ano, a gente conseguir focar. E aí a gente sentou junto e falou, não, é aqui que a gente quer chegar. E é importante da gente ter parceiros, né? E pessoas que dividem valores e a mesma visão de vida e tal. E falou, cara, o que você pensa para você? O que eu penso para mim? Beleza, o nosso negócio também tem que fazer sentido nessa direção, a gente saber que a gente está alinhado. E aí a gente colocou na mesa, ó, para a gente chegar lá, a gente tem que ter tal coisa, tem que ter esse time, tem que ter essas funções. E aí a gente foi criando caixinhas, que é o que a gente fala até hoje. São caixinhas que muitas não tem gente ocupando ainda, mas a gente sabe que no momento que a gente crescer para tal lado, aquelas caixinhas são a nossa prioridade. Nessa realidade de acertar e errar, que o Caramelo disse, de se preparar para um futuro, você disse, olha, a gente errou algumas vezes, várias vezes, a gente consertou. O Caramelo, hoje a gente já não erra nesse ponto, que a gente já preparou um futuro, tem caixas prontas esperando a pessoa, entendeu? Aquela área já está definida. Quando a gente for para aquele caminho, aquela pessoa vai ser contratada. Fala para mim, como é que é acertar e errar, mudança de rota, dá tempo, não dá tempo? Quando que é a hora de parar, quando é a hora de continuar? Já teve esse pensamento
Puxa, é hora de retornar, não vai dar mais pra gente continuar, a gente vai fazer outra coisa. Aconteceu, não acontece, como é que é? Na verdade, é assim, né? Sempre acontece. A gente olhando na vida de empresário, cara, sempre a gente erra e acerta o tempo todo. É o que a gente fala, né? Performance é isso, é growth, é você crescer, criar um teste, analisar o que funcionou, o que não funcionou, pega o que funciona e vambora. O que é muito difícil pra mim agora, abrindo o coração, né? Cara, pra mim, pessoas é o meu ponto fraco, assim, a gente fala, né? Demissão de pessoas, pra mim, nossa, não importa se a pessoa era boa, se era ruim, é muito difícil. Você sabe o que é? Que, assim, você é boa, mas é... Como é que... E aquele, né? Não sai a palavra. Então, você é uma boa pessoa, tá? É difícil, então, fazer essa demissão? É difícil, mas o que eu comecei a analisar? É até coisa que a gente analisou muito esse ano, assim. O que eu tenho que pensar? Cara, o que é importante pra Seven? E o que é importante para o nosso cliente. O resto é secundário. Perfeito. O que é importante para a Seven é para o nosso cliente? Porque funciona assim, cara, se a minha empresa não cresce, eu olho ao redor das pessoas que eu acho que vale a pena que está lá dentro, se a minha empresa não cresce, essas pessoas não crescem. E aí não adianta querer o bem de todos. Não existe isso. Não tem como todo mundo ser feliz. Eu tenho que escolher algumas pessoas e falar assim, cara, se essas estão prejudicando essas crescerem e serem felizes, então eu vou tirar essas pessoas. Nem que eu tenha que descer um degrau, fazer a parte dela enquanto eu não acho outra pessoa melhor. Exato. Então essa foi a grande sacada. E aí, uma coisa que a gente fez muito é, o que a gente quer objetivo por ano? O que a gente quer por ano? Por exemplo, ano passado era escala absoluta, aceleração. Era olhar até onde que a gente pode chegar. Então, assim, a gente teve muita gente para o nosso time. A gente tinha uma equipe comercial de 5 pessoas. Bater recorde de faturamento. Bater recorde de faturamento e injetando caixa e vai embora. Vai, mete marcha, gasolina. Faturamento entra, volta o dinheiro para a empresa ou vocês ficaram ricos ano passado? Não necessariamente. Às vezes volta para a empresa e a gente queima a caixa inteira. Sobe custo, sobe tudo. Porque qual que é a grande sacada? O que a gente viu? Mas era o foco do ano, então não tinha problema. Por exemplo, no ano passado, qual que era o foco? Não era lucratividade, era escala. Porque a gente queria escalar. Então, assim, quando a gente pensa em escalar, a gente vende muito, só que a gente precisa trazer gente rápido. E trazer gente rápido não é tão simples assim, tem um preço. E a gente traz a pessoa não é boa, não importa. A gente tirava as pessoas de outras agências e tentava encaixar. Às vezes tecnicamente, às vezes problema culturalmente, que é o mais importante que a gente falou no começo, a parte da cultura. E um desafio que a gente viveu na pele no passado, que acho que foi dos pontos recentes aí, o mais complexo assim, que a gente teve que amadurecer. Quando você tem uma decisão entre o certo e o errado, é muito simples, né? O certo é o certo e ponto. Entra no que a gente fala do discernimento. O problema é quando você tem vários certos e você fala qual que é o melhor. Olha isso, não tinha escutado qual isso. Que é o certo que é mais lucrativo, qual que é o certo que impacta mais vidas, qual que é o certo que é bom para mim e para o cliente também. Então a gente começou a colocar isso na mesa e falou, caramba, não é sobre fazer 100% uma coisa, né? É 1% de 100 coisas. E aí a gente começou a colocar na mesa disso que o Wellington falou, beleza, já que a gente não consegue ser o chefe, o patrão, o empreendedor que não liga para as pessoas, o cara só está pensando no business, não conseguimos ser. A gente vai valorizar, a gente vai cancelar a reunião se eu ver que o colaborador não está bem, que precisa conversar, levar ele para o almoço, dar uma carona até em casa. Então vamos escolher a dedo quem são as pessoas que vão estar no time. Olha só. Porque não tem condição. Aí a gente começou, obviamente, vamos escolher só os melhores, time faixa preta, isso a gente ainda consegue fazer. Porque se tem avaliações, tem testes, coloca a pessoa em pressão, vai lapidando. O problema foi que a gente viu muito no ano passado, beleza, mas a cultura também fala muito alto. A gente teve que tomar decisões do tipo, cara, a pessoa era super boa tecnicamente, a pessoa estava muito bem intencionada no que ela quer de carreira, fazia muito bem a parte dela, mas ela tinha um impacto cultural que não estava igual ao resto da galera. E aí tomar essa decisão foi, cara, antes a gente demitia gente que não estava bem, gente que não batia, agora se demitir gente boa foi um dos maiores desafios que a gente viveu, né? O difícil foi demitir gente boa, mas eu falo uma coisa, cara, se uma pessoa, mesmo que ela seja muito boa, você que tem um negócio, e ela tem problemas de cultura, demita ela o quanto antes. Rápido. Nem que você faça o trabalho. Vai lá e faz. Desce pro campo. Exatamente isso. Com a cultura não se brinca. Se brinca. E quem brinca com cultura arrepende lá na frente. Fala, né, naquele primeiro momento, a pessoa, não, até passa um pouquinho, a cultura, ela sobressai. Independente do estágio, se a empresa está pequena, se é uma companhia gigantesca. A cultura é soberana. Exato. A cultura é soberana, cara. E aí tem muito cara que quer assim, eu quero sair do operacional, eu quero ser mais gestão e tal. Cara, se você não trabalhar bem a cultura, e sempre vai ter essas ondas. Então, assim, é o que a gente olhou, cara, às vezes a gente estava no processo de aceleração, trazendo muita gente, que às vezes não batia muita cultura, mas a gente precisava de uma pessoa para ontem, porque eu estou vendendo um monte, preciso de gente aqui. Só que, o que a gente olha? Será que isso aqui vale a pena? Putz, aí eu trago pessoas que um pouquinho desalinhadas da cultura, e a gente acaba deixando algumas coisas, e a gente falou, opa, não. E é o nome, né? É o nome. E apesar de ser muito difícil, isso que o Wellington comentou, dessas curvas de alto e baixo e tal, uma coisa que foi muito legal pra gente, assim, foi muito gratificante e coroou todo o nosso esforço, que sempre foi muito intencional em cultura,
Para tudo tem campanha interna, para tudo a gente dá nome, para tudo a gente explica para a galera, vende para fora, mas vende para dentro também. Foi, por exemplo, nesse período de transição de ano, a gente falou, beleza, são novos objetivos, vamos ter que ser radical numa coisa ou outra. A gente se preocupou em preparar nosso discurso. Vai ter que ficar claro, é isso que a gente vai fazer, custe o que custar, vamos chegar lá, quem quiser vir junto está muito mais que bem-vindo, quem não quiser está tudo bem também. E no momento que a gente transmite essa mensagem, em contrapartida com o time que a gente construiu, a cultura que a gente construiu, a gente percebeu que na mesma semana já começa. Posso conversar com você? Entendi. Pô, essa visão que o senhor deu não tá legal, eu vou querer sair. A gente falou, perfeito, já me poupou esforço. Era isso que eu queria. Ao mesmo tempo que a gente fala, cara, isso que você falou, eu acho que eu consigo ajudar, tem como eu assumir tal responsabilidade? A gente falou, cara, quando a gente prepara aquele caminho, assim, suaviza até pra gente depois, sabe? Porque você fala, cara, o time se defende, o time expurga ali, ele põe pra fora o que não tá legal, o time acusa, pô, a pessoa tá jogando contra, o time já combate, sabe? Não é aquele negócio... O ambiente expulsa. Exato. O Caramelo, nessa realidade de escolha, isso daí pra você passou exatamente por esse momento. Eu tive que escolher aqui no escritório. Eu trabalho com a aposentadoria da pessoa com deficiência hoje. Eu sempre fiz direito previdenciário, tudo que envolve INSS. Ainda faço INSS. Mas eu tive que escolher que dentro do INSS o meu nicho é a aposentadoria do PCD. Quando vocês fizeram essa escolha de pessoas do time, teve uma escolha de clientes também? Sim. Porque o Wellington falou sobre brand e a gente já vai pra esse caminho. Teve essa escolha? Como é que foi essa O que é legal? A gente vai pensando isso lá atrás, né? É o que nem eu falei, cara, os caras olham e falam assim, tá, como é que você cobra? Como é que vocês cobram caro? Como é que vocês têm um ticket alto? Lógico, você precisa entregar um serviço que quanto mais alto você cobra, maior a exigência, né? Então você precisa ter um serviço de excelência. Isso é o básico. Valor agregado. Mas como é que você sobe o ticket? Se você for olhar, 90%... Olha só quem tá nos assistindo isso, hein? Aqui, olha isso aí! Aqui tá o segredo, foi o que aconteceu com a gente. Primeiro você precisa entender assim, cara, quem você quer atender? Então você precisa nichar aquilo que você quer atender. É que nem você falou, cara, eu escolhi esse nicho aqui, esse público que eu quero atingir. Por que é importante você escolher um nicho? Porque é muito mais fácil você dominar aquele mercado. É que nem a gente fala, quando você é um peixe pequeno num lago grande, é mais fácil você diminuir o lago. Joga esse peixe no aquário, o aquário fica pequeno e ele fica um peixão. Então é muito mais fácil você fazer isso. O que a gente fez? Cara, a gente precisa se posicionar. Quem que a gente quer atingir? Cara, são os empresários que já faturam mais de 1 milhão por ano. São esses caras que a gente quer atingir. Quem que a gente precisa ser para a gente se comunicar com esses caras? Ponto. Quem a gente precisa ser? Se você rolar no nosso Instagram, eu tive que mudar quem eu sou. A maneira como a gente se veste, a gente teve que mudar. Não adianta eu chegar num cara, lógico, no nicho que eu queria atingir, mas não adianta eu chegar num cara com a minha roupa maltrapilho, de bermuda. Você chega lá, a gente fala assim, cara, a gente não é essas agências descoladas, porque a gente fala de business, a gente é uma aceleradora de negócio. Então dificilmente você vai ver todo o meu time, se você entrar no Instagram hoje, os caras estão no branding, todo mundo tá de camisa, ou tá bem vestido, porque é esse público que a gente quer atingir. Então primeiro a gente mudou quem a gente é, a nossa comunicação, e aí teve no início, que foi o que a gente fez, quando a gente mudou a chavinha, foi uma das coisas mais difíceis para mim na época, né? Porque vendedor, imagina, eu montei esse negócio, 10 anos montando esse negócio. Então a gente teve que demitir, sei lá, 20 e poucos clientes. Que não tinham grana para pagar o próximo passo. E tá tudo bem, fazia parte do game, né? Mas eu falo, não, olha a minha cabeça. Não, vou montar uma outra agencinha aqui para cuidar desses caras. Mas não era, cara, é o posicionamento. Ou fala não e vai pra cima do que você quer. E a gente começou a mudar absolutamente tudo pra esse posicionamento. Tudo. Daí a gente começou a ligar, cara, eu quero atingir esses caras. O que esses caras fazem? O que esses caras comem? Como é que eles andam? O que eles estudam? A gente começou a estudar. Teve isso coisa. É papo de podcast? Porque eu tô de frente aqui com um ex-gordo, né? Como é que é essa realidade? Cara, ó, como é que foi isso? Essa é uma história legal. O que acontece? Eu lembro até hoje. No próximo episódio vão ser 2 ex-gordos. Muito bom. Olha, promessa. Isso daí você não tá gravando isso aqui, ô Danilo? Isso daqui não tá gravando, né? Fala isso não, que a gente cobra, hein? Coloca placa. Mas eu vou te falar, o Denis me conheceu gordo. Na verdade, mesmo. Quando eu cobrava lá, sei lá, R$500 por mês do cliente. O que acontece, cara? Eu lembro que eu fui numa reunião de negócios e eu cheguei lá, uns caras tudo forte, performance, e eu falei, cara, onde que eu tô, né? Eu achando que o bonito era trabalhar 24 horas por dia, eu colocava meu... Não que menospreza isso, não, é nicho. Gente, pelo amor de Deus, se a gente não tiver liberdade pra falar em Exato, casa, cada um pode... Eu podia escolher. Pra falar aquilo que eu quero, porque eu tô preocupado com o que as pessoas estão me ouvindo. Eu não vou ofender ninguém, mas eu não vou mentir em nada, entendeu? Eu não vou faltar com educação aqui, não preciso, né? Que isso. Então você olhava antes lá, você pegar o antigo logo da Seven, então você vai olhar minha uniforme, era uma camisetona preta da Seven, material mais barato que tinha, paguei 20 e poucos reais, um logo desse tamanho, assim, verde. É o começo, gente. Um monte de coisa de atrás, cara, nunca eu ia conseguir comprar nada. O que eu comecei a pensar? Eu fui nesses caras e falei, cara, não é possível, eu tenho que mudar meu corpo. Eu tava gigante, 130 quilos. Eu falei, cara, eu preciso estar na frequência dos caras que eu quero chegar e vender para esses caras. Então eu comecei.
buscar minha performance, mudar meu corpo, mudei absolutamente tudo, a maneira como eu me visto, a maneira como eu me porto, a maneira como meu corpo, comecei a ser performance. Cara, vários negócios, e o cara vai estar aqui para provar, vários negócios eu fechei porque o cara vai falando de performance comigo. Eu falo 10 minutos do meu produto e falo isso, eu faço isso, os caras, nossa, vamos junto, vamos correr junto. O cara vai estar zoando aqui, mas esse ano a gente correu 15 km juntos, né? Sim. No final do ano a gente correu juntos, 15 km de mão dada, chegamos lá aqui, ó. Então assim, é o time que vieram performance. Pra correr os 21, quando eu corri os 21, eu não sou um atleta, né? Eu não sou nenhum atleta. Eu fui correr, só que aquilo que eu falo, quem tá do seu lado? Na batalha, e isso no quartel, nos 6 anos de quartel, e era claro pra mim, hoje deram nome, deram frase, né? A guerra, o mais importante é quem tá do seu lado na trincheira do que a própria guerra. Na prática é isso. Fui correr com um primo que ele é atleta, ele é polícia, ele é personal, o cara é atividade. Cara, corri os 21, falei, meu, dá pra correr mais, entendeu? Mas era por quem estava do meu lado. E outra, o que é legal isso de estar do seu lado, né? A gente comenta um pouco mais dessa virada de chave da marca, assim. É que nem a gente tava correndo lá, o Caramelo falou pra mim, mano, se você quiser, você vai, se você quiser ir na frente, né? Porque eu já tinha corrido, foi a primeira vez de 15. Falei, mano, que graça, vai ter o mais legal é nós chegando junto pra ter a foto lá, nossa, não é só ganhar o prêmio, né? É com quem que você tá ganhando o prêmio, porque na verdade você tem que ter alguém pra compartilhar. É o caminho, né? É o caminho. Chegar lá sozinho não tem graça, chegar lá sozinho não tem graça. E a gente teve essa mudança de chave. Quem foi muito responsável pelo posicionamento da marca da Seven foi o Lucas. E aí ele chegou mudando o logo, como era, como que a gente ia se comunicar nas redes sociais, como eram as fotos. Aí se você quiser comentar um pouco sobre isso. E eu participei de sua palestra sobre branding, é fantástica. É fantástica, tanto no legado quanto no The Push. Já vi diversas vezes você falando sobre isso. Uma marca sua, se eu fosse falar algo assim, que, se alguém me perguntasse o que define o Lucas Caramelo, é o branding, né, cara? É isso daí. Se fosse me perguntarem, eu ia falar isso. Que legal. E ele é verde, né? Cor verde, até tudo, né? Em casa é verde, tudo verde. Mas então, cara, uma coisa que eu acho que muito disso que o Wellington falou, que desde o que você comentou de fazer cultura, desde o que você falou também sobre ter essa agilidade, se performar no mercado e como é que a gente faz para adequar tudo isso, uma coisa que foi muito importante para a gente, que eu esperava que essa fosse minha contribuição também, é por isso que eu estudo bastante ainda hoje, é de trazer metodologias de mercado para a gente implementar, ainda que sejam mercados diferentes. Então, se você observar a operação da Seven hoje, a gente fala de agilidade, a gente fala de Scrum, de metodologias que são de times de tecnologia. Cara, o que é as Big Techs? O que o Spotify está fazendo? O que o Google está fazendo? Não só para ter o videogame e o puff lá no cantinho da sala, mas não, como que eles se organizam? Como é que os caras conseguem trabalhar em diferentes lugares do mundo? Como é que os caras conseguem recrutar os melhores talentos? Como é que os caras conseguem entregar um software em uma semana que os outros demoram anos? Então a gente foi bem olhando para o mercado assim, pô, ao mesmo tempo o Wellington olha muito, pô, como é que os caras de finança fazem para vender um produto, como é que a galera tal, a gente estava olhando bastante. Então, quando a gente fala sobre a Seven ser criteriosa e focar num nicho, para a gente foi muito importante não focar num nicho específico, pô, agora eu só atendo advogados, só atendo médicos. Não, a gente foca numa camada ali de empresários que têm as mesmas dores. Então não importa muito o que o cara vende, o que importa é quanto que ele está gerenciando, qual que é o tamanho do time dele, porque a gente conseguiu encontrar alguns pontos de intersecção ali e olhando para esse mercado para a gente trazer de volta. Então, como o Wellington comentou, nós não temos condições de ser aquela agência de marketing descolada, a galera trabalhando de bermuda, a galera tomando Heineken toda sexta-feira. Não somos essa empresa, não conseguimos ser, faz parte da nossa essência. Então, vai ter uma reunião, a gente vai estar de camisa, a gente vai estar de blazer, a gente vai estar no meio do dia, do nada, um cliente ligou, a gente vai no escritório dele falar com a diretoria do Banco Santander. A gente vai estar com o time todo preparado. Posso chamar o nosso designer que o cara vai estar preparado para isso. Então, para a gente é muito importante. Isso ao mesmo tempo que traz esse posicionamento legal, para a gente traz todo aquele impacto de, cara, você se sente, né? Você trabalha sua autoestima, você trabalha ali sua motivação, a gente se sente seguro conversando com um cara que é da diretoria, a gente se sente seguro em qualquer ambiente que a gente vai, numa reunião, uma reunião internacional. Por quê? A gente construiu um posicionamento que transmite aquilo que a gente faz, né? E uma coisa que o Wellington falou que é muito importante isso quando a gente fala de, a gente tem que estar não só com as roupas, mas nos esportes, em tudo aquilo que a gente pratica. O primeiro mandamento da Seven que a gente traz para a galera é: todo membro da equipe é um vendedor. Então a gente fala para todo mundo: venda-se. Se vender não é você
fingir que você é algo, não é você só demonstrar sem ser, é você ser e demonstrar que você é. Olha. Então não importa só ele ser um atleta, ele parecer um atleta, ele é um atleta e ele demonstra. Não importa só você fingir que você tem um tal padrão de vida. É o papo do nutricionista, né? Não, eu tô super bem, né? Tô super então, bem, você tá enorme, tá comendo tudo cara, errado. Tá primeiro você bagunçando. conquista e você se esforça em demonstrar. É 50% pra você conquistar aquilo e 50% você se vendendo. Olha Porque só. senão não adianta nada você ser e ninguém sabe. Ao mesmo Escondido. tempo que você não adianta você parecer, porque aquilo não sustenta no tempo, né? Conta pra mim uma realidade de case, porque uma pessoa que tá nos assistindo aqui, o que tem de caso que eu for falar assim, não, realmente eles são diferentes, né? Eles pegaram um negócio, como é que é? Na própria Seven, vocês disseram, ó, a gente teve um faturamento absurdo. Tem como falar o que é isso? Eu não falo nem se vocês não quiserem falar em números, não tem uma necessidade, mas de crescimento, de proporção de um ano pro outro, de porcentagem, tanto da Seven, de clientes que vocês têm hoje, como é que é isso aí? Eu vou falar um pouquinho da Seven, depois eu falo um pouquinho do que a gente já explorou de case de cliente e um pouquinho do que a gente faz, que eu acho que vai ser mais prático para a galera entender. Então, assim, logo no primeiro ano da Seven, né, a gente cresceu 300%. Depois Primeiro não é tão... ano juntos nessa nova dinâmica. nessa nova dinâmica. Primeiro ano da Seven, olhando para essa, mirando para isso, demitindo 50% dos clientes, a gente cresceu 300%. Olha, então, demitindo o cliente, vocês cresceram. Demitindo o cliente. Eu falo assim, nossa, cara, para mim foi uma dor demitir clientes. Mas Pra no final quem tá do ano- assistindo aqui, então, se eu fosse falar algo, invista em brand, esse é o caminho? Esse é o caminho, mas o que precisa entender? Cara, é frequência, constância e não é da noite pro dia, entendeu? Quando a gente fala muito de performance, que é o que a gente vende também, e aí eu vou explicar um pouquinho do que a gente faz, o resultado é mais palpável e mais rápido. Quando a gente fala de brand, é um posicionamento que você vai criar por anos, é igual cultura, não é da noite pro dia. Isso. Lá pra gente implementar a cultura, a gente tem reunião mensal, tem evento todo mês, tem a reunião que a gente faz com a galera semanal, tem um monte de coisas que a gente coloca pra criar essa cultura e tem que ficar fazendo isso anos. Não adianta a gente querer chegar já do dia pra noite, é igual o brand, é o posicionamento da marca. São simbolismos que você vai trabalhando durante muito tempo, até o momento que vira comum. Se você falar de performance, você vai lembrar de mim. Você vai falar de brand design, você vai lembrar do Lucas, ou da gente, da Seven. Você vai pensar de acelerar negócios. Cara, ó, a gente começou a falar sobre acelerar negócio, e, lógico, hoje todo mundo fala de aceleração e tal. Mas a gente fala, como a gente colocou, aceleradora de negócio. E depois que surgiu outros escrevendo, eu sou aceleradora de negócio. Eu falei, nossa, galera. A gente acha até legal, porque a Empresa partir do pro momento... mercado, né? Eu não ligo assim. A empresa, ela é pró-mercado. E quando você é pró-mercado, você dita o ritmo, e é isso. E Quando fala em aposentadoria do deficiente, quem vai aparecer na internet sou eu. Falar aposentadoria do PCD, quem vai dar entrevista na TV sou eu. Exatamente. Entendeu? E não é por vaidade isso daí, né? Não é por vaidade. A gente tá falando assim, nossa, eles são tão vaidosos. Não é, gente. A gente quis fazer, só que o preço é caro. Dói também, não é só bom, né? Exato. Mas enfim, e aí? E aí, assim, e agora entendendo para dentro, né, o que a gente faz hoje, né? A gente acelera empresas, então hoje a gente tem clientes que vêm pra gente, assim, buscando 4 principais objetivos. Primeiro objetivo, pensando em acelerar, tá? Lógico, são empresas maiores, que o cara já fatura pelo menos 1 milhão ano, um pouquinho mais e tal. Primeiro objetivo, ele quer vender mais. Então, para esses caras que querem vender mais, a gente tem produtos pensados para isso. Então, a gente tem a veia de marketing, que é o que a gente está falando agora. Então, a gente faz performance, tráfego pago, a gente implementa CRM, a gente faz o branding, o posicionamento da marca. Então, aqui entra marketing, vídeo, tudo. Que vai entrar nos outros clientes também, mas você entender o que a gente faz pensando em marketing. Quando o cara quer acelerar também, a gente faz implementação de processo de vendas. Então, nem todo mundo vai conseguir vender só com tráfego pago. A galera tem essa decepção, né? Vou vender com tráfego pago. Aí você pega a empresa que a gente faz, por exemplo, o cara vende fio. Aí vai vender com tráfego pago. Não é simples assim, não tem como. Tem empresas que o cliente não está no Facebook, não está no Instagram, por incrível que pareça, não está no Google, às vezes está no LinkedIn. Às vezes você vai ter que fazer um processo de ligação. E a gente organiza e desenha esse processo de prospecção ativa para o cara. Então a gente monta todo esse processo, o fluxo, a cadência. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo é o cara que quer trabalhar o brand e o posicionamento da marca mesmo. Nisso a gente trabalha bem forte a parte de marketing. Então a gente faz produção de audiovisual, a gente faz, cara, cria nova identidade visual, ou o cara que está começando do zero. Vamos supor, o cara é investidor que quer montar uma empresa. Então a gente monta esse conceito da empresa para ele agora. Tem muita gente assim, né? O cara ele sai de uma empresa e ele fala, olha, eu tenho 300 mil, que eu penso cliente aqui no escritório, ganho um processo, doutor, tem 300 mil, o que eu faço? 50 mil eu vou pagar a conta, por incrível que pareça, sobrou 250. Quero abrir um negócio. Pode chegar na Serve, então. Pode chegar que a gente vai... Assim, a gente tem inteligência de negócio. Então, por isso, eu vou até falar o terceiro aqui. Qual que é o terceiro motivo que o cliente vem até a gente? É lançamento de um novo produto. Então, a gente ajuda o cara a lançar um produto, quer seja um produto físico, um produto de serviço, ou sei lá, ou um produto digital. A gente sempre fala para o cara tentar criar um produto digital, independente do negócio. Hoje a gente tem um cliente que faz óleo para carro e a gente está lançando, né, o projeto vai sair agora, para a gente lançar um curso online para esse cara, para os mecânicos. Olha para você ver. É uma empresa que já roda. Qual que era o problema que tinha antes? Meu brand antigo. Vinha pessoas que falam assim, eu quero faturar 6 e 7. Quanto você tem para investir? R$2.000. Aí eu falava, vem que eu vou fazer.
E o cara não vai, óbvio, o cara não vai vender nada. Hoje não, tem empresas que faturam 100 milhões e eles falam, cara, eu quero criar uma nova linha de negócio. Eu entendo que tem tempo, eu entendo que eu já tenho uma cartela de clientes que eu posso chegar nesses caras. Então esse é o terceiro objetivo, o cara que quer lançar uma nova linha de produtos ou negócio. Ou o quarto tipo, que é o que começou muito agora, é o cara que quer trabalhar o posicionamento cultural da empresa dele. O que a gente faz com esse cara que quer trabalhar o posicionamento cultural? Primeiro, a gente começa a desenhar como que vai funcionar a cultura desse cara. Uma das experiências que a gente teve é uma construtora de um cliente nosso, gigantesca, e o cara chegou e falou assim, cara, ó, a gente já vende milhões, assim, assado, e eu gosto muito da cultura de vocês. Vocês estão vibrando na mesma frequência, eu estudo os mesmos caras, e a gente fez uma consultoria para esse cara de como implementar o processo de cultura. Então a gente foi, quais são os valores, quais são as premissas, de como que a marca tinha que se comunicar, como que ele tinha que se comunicar com o time, quais eram as reuniões que ele tinha que fazer com o time, como que ele tinha que treinar a gestão, e o final, o grande finale dessa nossa consultoria, né? Ainda está até agora, mas o grande final que foi legal, a gente implementou como que ia ser o evento dele, que é o evento que a gente tem que fazer mensal, que a gente chama de monthly e tal, que ele fez no final do ano mostrando os indicadores, fazendo gestão aberta, mostrando pro time, ó, esse ano a gente faturou tanto, assim assado, e a galera vibrando, e aí o cara fez camisa, fez boné, fez caneca, e começou a implementar esse processo de cultura. Então, maravilhoso, cara, é espetacular. O que a gente começou a analisar? Aí falando de cases, né? Que antes a gente começou assim, não, a gente vai trabalhar só com os caras que querem vender mais. Mas nem todo mundo quer vender mais. O que a gente estava falando, cara, produto, a margem é mais baixa. O que o cara consegue fazer para lucrar mais? Então ele pode criar uma nova linha de produto ou receita, ou ele precisa ter um time, porque às vezes tem muita rotatividade. Então a gente consegue navegar nesses 4 pilares aqui, nesses 4 tipos de clientes que vêm até a gente, e aí a gente tem cases desses diversos aqui, cara, ou implementando time de vendas, ou implementando processo de vendas, ou trabalhando a cultura do cara. E até trazendo cases assim de acontecimentos que a gente tem como marco, assim, né? Quando a gente fala, putz, fez uma campanha, o cara investiu 20 mil reais, aí meio que o resultado é óbvio, né? Talvez uma pessoa que tem uma qualidade técnica e recebeu um aporte assim, numa campanha de tráfego pago e tal, é esperado, é mais fácil se olhar os números. Agora a gente traz para a galera essa visão de performance, de resultado, para a galera de criação, por exemplo. Um case que a gente sempre fala lá, inclusive esse mês teve mais um, né? Houve um processo que a gente estava trabalhando com uma startup, uma empresa que estava se inserindo no mercado e eles precisavam de uma rodada de investimentos. Estava acabando o dinheiro, eles queriam entrar no mercado, e aí eles contrataram a gente para desenvolver o pitch deles, né? O pitch deck, que fala a apresentação, é o PowerPoint que vai vender a ideia. Aí a gente, virou a noite com os caras, eles tinham um tempo super apertado, corremos atrás, investigamos a empresa, criamos uma identidade toda. Em 3 dias a gente desenvolveu esse pitch deck. Na mesma semana o cara fez lá a apresentação e tal, e recrutou 3 milhões de investimento. Com um PowerPoint que a gente fala, era só uma apresentação. Mas se eu dou essa visão pro meu designer, cara, faz só um PPT e um PowerPoint. Não, o nosso designer lá, ele sabe, cara, você está desenvolvendo a apresentação de uma empresa. Esse mês, um outro negócio que surgiu muito parecido, preciso vender uma ideia, preciso de um PowerPoint, o cliente nem tinha muita ideia como que ele vai apresentar a empresa estava zerada ainda, mesma coisa, cara, fizemos lá a apresentação, junto com o site, o cara recrutou já de cara 20 milhões lá. Não, é absurdo, cara. E aí, assim, o que é legal? Eu queria um pouco desses 20 milhões, né? Mas, enfim, uma pena que não é porcentagem. Por que o cara vem atrás aí? Os caras já são empresários. Antes eu falava com a galera, beleza. Hoje eu vou entrar numa roda que o cara fatura 100 milhões, meus clientes. Então o cara já fatura muito mais do que eu faturo. E o cara abaixa a cabeça, né? De forma respeitosa, ele abaixa a cabeça para ouvir o que a gente está falando. Por que os caras encontram a gente? Porque a gente tem inteligência de negócio, não só de marketing e vendas. E não é só dinheiro, gente. Não é só dinheiro, não é só dinheiro. Então o cara vem para fazer essa apresentação, esse pitch, ele não está interessado só no design. Ele está interessado no design, que ele sabe que vai ficar lindo, que o negócio ficou... Nossa, eu olhava impecável. Não, ele está preocupado no design e como que ele vai estruturar esse conteúdo. E aí ele busca a gente, porque a gente sabe como estruturar um processo de vendas e um conteúdo de vendas que vai conseguir fazer ele vender mais e como que ele vai apresentar isso. Falta só os caras contratar a gente pra gente ir lá apresentar, né? Já tá quase, assim. Já tá quase, se deixar o Wellington vai. Mas é muito disso, sabe? Então, assim, aquilo que a gente faz quando a gente pensa em aceleradora é pensar assim, cara, o que o cara tá buscando, o que ele quer acelerar, como que ele quer acelerar. Então chama a gente que a gente vai conseguir acelerar. Olha, nós estamos para a última etapa da nossa conversa, porque se deixar a gente fica até amanhã. A gente fica até amanhã. Olha só o tempo que já foi, eu não vi o tempo passar. Você pode compartilhar esse nosso conteúdo, você pode curtir a nossa página, você pode escutar no Spotify. Sabe o que é bom aqui no YouTube também? Que você pode parar. Você pode parar, ouvir, voltar esse trecho. Para quem tem agência, para quem sonha em trabalhar com marketing digital, isso aqui não é uma aula. Não, isso aqui é uma pós-graduação de marketing, entendeu? Porque se você pensa, eu me lembrei do Beto, da Empíricos, vendendo um PDF, você falando agora, entendeu? Ele falando, eu tinha que achar valor para as pessoas para vender um PDF de investimento, sendo que o Brasil 1% investe. Aí eu me lembro da sua conversa, eu tinha que chamar a atenção do Wellington para poder entrar na SEV. Eu me lembrei do Beto falando, olha, eu tinha
Para eu poder fazer com que a Empíricos vendesse, eu tinha que trazer a Betina para chamar a atenção da pessoa, como se fosse alguém na Faria Lima gritando, olha aqui pra mim. Entendeu? E é isso, para quem está nos acompanhando assim, você compartilhar esse nosso conteúdo, você fazer com que esse nosso conteúdo chegue a mais pessoas, curtir, faz com que a gente cresça. Você nos ajuda e a gente ajuda mais pessoas, entendeu? Você nos ajuda e ajuda mais pessoas. O link de acesso tanto pro Wellington, pro Caramelo, pra Seven, tá aqui embaixo, tá? Tá aqui nas nossas redes sociais, tem postagem, você vai achar pra estar conversando diretamente com eles. Agora fala pra mim uma questão que ela é clara que a gente tem que falar. Atrás disso tudo tem um suporte pessoal, um suporte espiritual. Como é que é a vida de vocês como família, como pai, como esposo, como filho, como filho também? Como é que é a vida de vocês? Conta pra gente. Eu vou começar aqui falando que isso é mais uma das felicidades e surpresas boas da vida quando a gente fala de parceria, de sociedade, é ter encontrado pessoas ali, né, aqui principalmente o Wellington, mas também várias pessoas que a gente juntou ali, que são pessoas que a gente pode conversar também sobre esses temas, porque na cultura da Seven a gente já coloca para fora tudo aquilo que é antiético, tudo aquilo que joga contra aquilo que a gente acredita, nos nossos valores lá, que são 7, o primeiro deles é: consagre ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. E é uma conversa que a gente tem com a galera no primeiro dia do onboard. Cara, não importa se o seu Senhor é exatamente igual ao meu ou é um pouquinho diferente, o importante é que você não abra mão daquilo que você acredita. Porque no momento que tiver no gráfico caindo, no dia de baixa, não adianta, você vai ter que estar firme com alguma coisa, né? Então, isso são temas que a gente aborda diariamente, assim, nos bastidores, e até são temas também que nos conectam com alguns clientes, que é muito legal, que o relacionamento ganha um outro nível, né? Coisas que a gente percebeu que não tem como abrir mão. O primeiro deles é a nossa fé, então a gente, por muitos temas, a gente se tem coincidência de fé. O segundo tema é a prática dos esportes, é o condicionamento físico, é minimamente você ter uma vida ativa. E o terceiro são essas pessoas que a gente coloca ao redor. Então são coisas que a gente percebeu assim na prática, não é muito de teoria, foi de vivência mesmo, coisas que a gente já fazia ou outras que a gente precisou ser mais intencional, de que não dá para abrir mão assim mesmo, né? Então, eu sou católico desde sempre, é uma coisa que me construiu como ser humano, parte disso tem um impacto só na minha fé, parte também na minha parte profissional, muito do design que eu comecei era porque eu era no grupo de jovem, né? É do grupo de jovem, precisa de fazer a camiseta. O que tem de design de grupo de jovem, vou te falar, viu? Inclusive a gente até hoje contrata muitas pessoas que falam, comecei assim no grupo de oração. Fome de poder, né? Na hora que o cara chega e fala assim, vou contratar o pessoal da igreja. Lembra daquele filme, Fome de Poder? Ele começa a contratar o pessoal da igreja, porque os empresários não davam certo, não tinha cultura dele. Chegava lá o cara vendendo burrico no McDonald's, ele chega lá, vendendo burrico, pô! Aí começa a contratar o pessoal de igreja, que é obediente, que tem uma realidade da mesma cultura, e aí? E muitas vezes na hora de você conquistar os primeiros clientes, né? Obviamente não dá para misturar uma coisa com a outra, né? Fazer comércio no templo. Mas a ideia, são as primeiras pessoas que você vai conectar. Eu preciso de um sócio, eu preciso de um cliente. Cara, você tem uma rede ali, seja de empresários, de pessoas para te contratar. Então é legal esse lado espiritual também da gente se fortalecer ali, né? Independente também de particularidades, né? Por exemplo, o Wellington é adventista, eu sou católico e muitas coisas a gente comunga da mesma informação, outros têm detalhes um pouco diferentes, mas a direção é a mesma, né? Caramelo, você falou algo impressionante. Quem são os nossos primeiros clientes é familiar e amigo. E, cara, quem é de igreja tem um ponto positivo que eu vou divergir de tudo aquilo que as pessoas falam. Amigo não compra, cara. Quando eu abri o escritório, quem indicava eram os amigos. Hoje quem indica são os amigos. Quem indica é o pessoal da igreja. Quem indica é a minha família. Claro que tem uma exceção ou outra, que é alguma pessoa ou outra ali. Sempre tem um maluco no meio. Mas assim, a maioria, eu fiquei arrepiado quando você falou agora. Que no início, quem indica é quem é os nossos pares. E eles nos indicam. Depois a gente vai alçar os nossos voos através dos nossos resultados. Mas a igreja compra. Cara, o projeto, quando você leva, o pessoal compra. Na maioria das vezes eu vejo isso. Meu amigo abriu um restaurante, cara, uma vez. Do nada ele abriu um restaurante lotado. Um monte de gente comprando marmitaria. O pessoal comprando, fazendo. A gente fazendo 15 minutos para sair a mistura que você tava esperando, e falava assim, cara, 15 minutos tá saindo, cara, 1h30 pra sair a mistura. Nós tava na porta, trocando ideia, batendo um papo, não tinha ninguém xingando que aqueles 15 minutos viraram 1h30, e foi vendendo durante muito tempo. É claro que a gente só vai permanecer no mercado se a gente for bom, se a gente atender as demandas do mercado, mas no início a igreja compra, né? E conta pra gente. Deixa até pra passar a bola pra você, concluindo do assunto anterior, uma coisa que eu acho muito importante, uma frase que a gente reflete muito sobre, né? Essa frase fala assim, escolha a pessoa que você serve, e você estará escolhendo o seu futuro.
Isso também impactando quando a gente fala de business, não é só o seu amigo que está do lado ou a pessoa que você contratar, mas escolher também o seu cliente diz muito sobre aquilo que você vai vir a ser como negócio, sabe? Olha só isso. Pra gente foi importante ter esse critério, óbvio, né? Depois, com uma certa maturidade financeira, a gente pode ser um pouco mais criterioso. Mas tem determinados tipos de clientes, seja pela personalidade, pelo modelo de negócio da pessoa, que hoje a gente fala, cara, escolhemos não servir esse cliente, porque a gente sabe que abre portas que a gente não gosta, vai dificultar decisões no futuro, pode expor a gente ou expor o nosso time a situações que não são convenientes, que não convém. Então, também, quando a gente fala disso, falando do lado de negócio mesmo, né? É importante você escolher as pessoas que você serve. Muito bom. Muito bom. E é interessante o que ele falou, né? Até disso, né? Da formação da igreja, independente da igreja. Cara, a galera que é formada em igreja é diferente. E eu não tô falando de religião nem nada, mas, cara, é diferente. A gente é provado no fogo, entendeu? A gente tem que saber se virar, a gente tem que falar em público. Eu brinco até com o Denis, né? Tipo, a gente foi lá numa escola de oratório, o Denis poderia ser professor lá. Do dia pra noite, porque a igreja forma, né? Hoje tudo aquilo que a gente faz e outra. Quando a gente tá alguém que tem princípios e valores. Eu lembro até hoje, no começo, aí hoje ainda mais, mas era eu mandando foto pro Lucas e ele falou, mano, aqui ó, aqui que eu rezei quando eu queria entrar na Seven lá. E eu falando aqui, orando por vocês, aqui pra galera que entrou na Seven. Então, tipo assim, cara, é essa figurinha, sabe? Hoje, até você perguntando um pouco do quem sou eu, né? Cara, eu sou primeiramente apaixonado por Jesus, na verdade, meu propósito é esse, nosso propósito é esse, né? E aí, os nossos trabalhos, os nossos talentos a gente usa pra ir encontrando pessoas e ajudando. Lá a gente fala, cara, lá a gente cuida de pessoas, é relacionamento, é isso, é isso. As conversas mais difíceis nem é sobre o trabalho, né, Lucas? É a gente orientando a galera e tal. Eu sou pai recente. Nossa, é maravilhoso ser pai, né, cara? Nossa, te dá assim, um gás para fazer acontecer, de exemplo, de você pensar assim, cara, é alguém... A Bíblia diz, né? Os filhos são a herança do Senhor. Herança. Herança é um negócio que você não merece. Você ganhou sem merecer. Então, cuida, porque você não merecia. E aí, cara, putz, ser pai é uma das melhores coisas, acordar com meu filho, cara. E lembra que a gente falava sobre a realidade de ter filho? Eu falava pro Wellington, né? Eu falava, cara, pelo amor de Deus, eu preciso que você tenha filhos, por causa que eu tenho filhos, eu preciso de vocês tendo filhos pra ter pessoas boas nesse mundo, pra encontrar com eles, né? O que o Denis falou, isso é legal até compartilhar do particular, mas o que o Denis falou que marcou muito é, cara, assim... Cara, Deus precisa que os filhos dele estejam nesse mundo. E a gente precisa criar uma legião dos filhos de Deus, cara. E eu falei, bora, que o Denis mete marcha e vai, né? Ano que vem eu quero mais um. Ano que vem já tá na hora, já começou a dormir um pouquinho melhor, um pouquinho só. Mas não tem jeito, o filho é um sonho, né, cara? Cara, e outra, são valores, né? Que nem a gente fala pra sempre. Cara, a gente fala sempre de performance e aceleração. Mas a gente dificilmente vai falar pro cara ficar trabalhando até altas horas. Não. Você tem que ter tempo para você treinar, você tem que ter tempo para você passar com a família. Quando eu falo aceleração, das 9 às 18 que a gente trabalha, assim, frenético. É resultado. Frenético. Depois, você tem que ter tempo para sua família, para seus filhos. Minha esposa coloca a regra em mim e fala assim, cara, ó, 7 horas da noite você tem que chegar em casa. Tem que chegar porque eu tenho um momento com meu filho, eu dou banho, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, lógico, né? Cada família tem uma rotina, mas, tipo assim, são prioridades. E isso vai moldando quem a gente é, né? Que nem ele falando de negócio. O ano passado teve uma oportunidade gigantesca da gente fazer a implementação do processo comercial e ia gerar muito grana, mas muita grana, mais do que a Seven gera sozinha, só na implementação comercial. Mas para que isso acontecesse, eu ia ter que ir muitos dias para São Paulo, horas e varar a noite em São Paulo. Eu falei, cara, não, prefiro não. Então, derruba essa oportunidade. Às vezes é uma oportunidade que não é tão uma oportunidade assim, né? E vamos focar naquilo que a gente quer fazer para crescer e tal. Exatamente. E esse é um pouco da nossa visão de quem a gente é, né? Impressionante, gente. Estamos chegando no final do nosso podcast. Quero agradecer o Wellington de Tarso. O Wellington de Tarso. O Wellington de Tarso. Lucas Caramelo, obrigado pela presença. Você que está com a gente aqui, viu aquilo que há de melhor, é o puro creme do milho, cara. É o suco do empreendedorismo, é o suco do resultado aqui nesse nosso podcast. Fiquei feliz de ouvi-los, né? Pouco falei, mas ouvi, porque essa é a minha função aqui, é aprender com vocês e sem dúvida foi uma noite de aprendizado, foi uma noite de crescimento para mim. E eu quero fazer mais vezes, pra gente falar sobre outros temas, falar sobre um pouco mais de família, um pouco mais de negócios também, de uma outra maneira, de uma outra visão. Falar um pouco de equipe, de como segurar uma pessoa na equipe, como segurar os talentos, é um tema bom para podcast. Sim. Então, para a gente falar sobre talentos, como fazer com que o time tenha uma rotatividade menor, mas sem dúvida hoje aquilo que nós conversamos mudou minha vida e vai mudar a vida de muita gente que vai nos assistir aqui, que está nos assistindo, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço, muito bom estar aqui, espero estar mais vezes aqui com você. Sem dúvida, e o nosso time segue à disposição lá também, a galera tem muito conteúdo para agregar sempre que quiser. Bora, nós vamos trazer o Robert aqui para falar como é que foi as escolhas da vida, o tema vai ser escolhas da vida. Esse aí é um bom gente, muito
obrigado, fiquem com Deus. Até o nosso próximo Conversa Direta. E nós temos convidados ilustres nessas próximas semanas. Nos acompanhe aqui, vai ser sensacional. Forte abraço, fiquem com Deus.